Que os nossos corações estejam abertos nesse momento. E os nossos ouvidos atentos, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor vai falar conosco nesse lugar. Abençoa a vida do teu filho. Guarda a casa dele, da família, da mãe, do pai, da irmã, dos parentes, quando ele estiver ministrando aqui agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, amada igreja. Graças e paz para quem está assistindo também pelo YouTube. Para quem não sabe, essa é mais um episódio da série Checkmate. E hoje iremos abordar a maturidade emocional. Como foi falado, eu sou psicólogo, neuropsicólogo também. Apesar de bem novo, né? Eu tive que amadurecer para trabalhar e cuidar de vidas. Eu considero que o psicólogo é o médico da alma. O médico normal, o médico do físico. E eu considero o Fábio também como um médico, por exemplo, um médico da área espiritual. Todo mundo precisa cuidar, não apenas do corpo físico, mas também da sua vida espiritual e, por que não, também da vida emocional. E hoje iremos abordar esse tema. Com o tema, o processo do amadurecimento. O crescimento interior muda a nossa realidade. Hoje vai ser praticamente uma palestra, onde irei abordar um pouco sobre a própria maturidade e também irei listar algumas dicas, algumas orientações acerca de como amadurecer também. No final, vocês poderão fazer algumas perguntas também. Amém? Vamos dar continuidade. Em Romanos 12, do 1 ao 2, fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o verdadeiro culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Quando aceitamos Jesus, o nosso espírito é entregue a Deus, mas a nossa alma precisa ser transformada. É o que aprendemos lá no CCC, né? Então, essa alma, o que seria então essa alma? A sua parte emocional, a sua parte cognitiva, a parte responsável pela tomada de decisão, pelos pensamentos e até mesmo pelo comportamento, por que não? E nesse versículo, é um dos versículos chaves que fala o seguinte: não se conformem em viver como vivem as pessoas desse mundo. Vivam de acordo com a vontade de Deus para você. Deus tem uma vontade para a minha vida. Ele tem a vontade para a vida da Maria, para a vida do Eduardo e assim por diante. Procure saber, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida. E depois de você saber a resposta, caminhe em direção a realizar esse propósito de Deus na sua vida. Agora eu vou contar a história de uma pessoa que passou por muitas provações, mas nem por isso deixou se abalar. Nem por isso ele deixou de ser maduro. Eu estou falando do José do Egito. Quem conhece a história do José do Egito? Levanta a mão. Amém. Bom, para quem não conhece, a história de José acontece no Antigo Testamento. Ele tinha muitos irmãos e era, digamos que, o queridinho do pai pela visão desses outros irmãos. Talvez o filho que era mais chegado, mais carinhoso, enfim, não sabemos. Mas em um certo momento, esses irmãos venderam José. Primeiro eles pensaram em matar José, mas eles, melhor vender, né? Pelo menos a gente ganha um dinheirinho. E depois de ser rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo,
ele acabou passando por uma outra tribulação e acabou sendo preso injustamente. Foi acusado de algo que não fazia nenhum sentido. Mas mesmo na prisão, ele se manteve íntegro, manteve firme e acreditando que ainda poderia dar uma volta por cima. Sempre acreditando que Deus não vai me abandonar. E uma certa vez ele teve uma oportunidade, saiu da prisão e se tornou governador do Egito. E a história não para por aí. Em um certo momento, já como governador, os irmãos que antes tinham vendido ele como escravo, foram procurar ajuda para o governador do Egito. E quando chegaram lá, José, totalmente diferente, bem mais velho, olhou para os irmãos e, nossa, não tem como não reconhecer, e não tem como não esquecer o que eles fizeram comigo. Mas mesmo assim, ele decidiu ajudar os irmãos, decidiu rever o pai e dar uma volta por cima, não somente na vida dele, mas na vida da família, e ainda foi muito usado por Deus para que o Egito não se acabasse na fome. Então José é uma das pessoas, um dos personagens bíblicos que podemos tirar como exemplo de pessoa que passou por tribulações, frustrações, mas mesmo assim enfrentou cada uma delas de maneira madura emocionalmente. Pode passar, Vitor. E o que seria então essa maturidade? A maturidade, o processo da maturidade é uma jornada contínua e pessoal de crescimento e desenvolvimento ao longo da vida. Como assim é contínua? Por que a maturidade que eu tenho hoje, com 24 anos, será se não vai servir para o Alexandre de 30 anos? Muito provavelmente não. E a maturidade de 30 anos vai servir para 40, 45 anos, 50 anos? Não. A maturidade deve ser trabalhada e desenvolvida continuamente. Se você já pensa que é maduro o suficiente e não precisa mais se preparar e evoluir, então uma hora ou outra você vai perceber que ainda precisa melhorar. E hoje eu vou abordar alguns assuntos sobre a maturidade e você vai conseguir perceber, tá aí, é nisso aí que eu preciso trabalhar, é nisso aí que eu preciso desenvolver. Inclusive eu não sou perfeito, eu preciso de melhorias, eu preciso amadurecer ainda mais. Mas saiba que a maturidade que você tinha há 2 anos atrás, já foi. Hoje, o seu contexto precisa de uma pessoa ainda mais madura, pois os problemas são outros, a sua realidade é outra, o mundo que está ao seu redor é outro, e hoje em dia o mundo está cada vez mais acelerado. Então vamos lá, convido você a se abrir para novas oportunidades de ser ainda mais maduro. Pode passar. E eu pergunto a você, você está disposto a amadurecer? Como assim? Como psicólogo, eu já vi pessoas que falam assim, olha, meu avô traía, meu pai traía, até meu padrasto trai minha mãe, e por isso que eu traio. E ele acreditava, um rapaz bem jovem, com 22 anos mais ou menos, e eu falei para ele, você acha que também é normal então trair, né? Certo? Aí ele, sim, eu traio. Então precisamos desconstruir isso. Claro que eu não falei isso para ele diretamente, mas aos poucos ele foi entendendo que isso não é o normal. Pelo menos não é o saudável. Ele foi aprendendo com um avô, que falava que o homem que não traía é fraco. Aprendeu também com o pai, e ainda viu o padrasto traindo em alguns momentos. Mas nesse processo de cura interior, de melhorias, ele percebeu que, Alexandre, eu não vou mais ser assim, eu não vou mais ser como meu avô, não vou ser igual ao meu pai ou meu padrasto, eu vou decidir ser diferente daqui para frente.
E assim ele tomou uma iniciativa. Ele se colocou à disposição de quebrar um ciclo que já estava acontecendo na família. E eu pergunto a você, qual é o ciclo que você está vivendo hoje, que precisa também ser quebrado, para que aconteça esse amadurecimento? E justamente eu trouxe algumas características que vai lhe ajudar a entender, identificar e até mesmo sair daqui acreditando que é possível sim se tornar uma pessoa mais madura. Então vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico fundamental é conhecer a sua identidade em Deus. Como assim? É fundamental demais. Vou começar pelo final. Lembra no chamado de Moisés? Moisés, quando ouviu o chamado de Deus para a vida dele, ele ficou muito inseguro. Ele duvidou das próprias capacidades, mas ele se colocou à disposição. Ele entendeu que ele não é aquele homem frágil somente. Todo mundo é frágil, de certa maneira. Mas ele viu que em Deus ele tinha um valor. Ele soube que em Deus ele tinha um propósito, ele tinha uma razão. Então, depois de ter um encontro com Deus, ele percebeu que, nossa, então eu tenho um propósito. Eu não nasci em vão, eu não nasci de um acaso. E ali ele pôde trabalhar em cima disso e se tornar um homem que é conhecido até hoje em dia. Influenciou nações e é um exemplo até hoje. Então vamos para alguns tópicos de como conhecer a sua identidade em Deus. Comece se perguntando, qual é o seu propósito? Você já perguntou isso para Deus? Você já refletiu em relação a isso? Quando eu falo em relação a propósito, eu não digo apenas um trabalho na igreja, como por exemplo, o meu propósito é ser um líder de célula. Eu acho que isso é muito pouco para Deus. Acredito que Deus tem mais coisas ainda. Acredito que um propósito não é apenas subir aqui e cantar. Deus tem propósitos incríveis para cada um de vocês. Então, o início é esse. Identifique o seu propósito. Segundo, pare de ficar se comparando ou se inferiorizando. O Fábio é usado tremendamente por Deus. Será se um dia Deus vai me usar? Será se eu tenho essas capacidades? Eu acho que não. Nossa, o Guilherme está crescendo tanto e eu sempre para trás. Não fique nesse clima. Não fique nessa expectativa negativa. Busque em Deus saber o seu propósito. Não fuja da vontade de Deus. Lembra de Jonas? Deus falou, Jonas, eu tenho uma missão para você. Vai para tal cidade. E ele, aquela? Não. Prefiro essa. Tchau. Teve prejuízos, teve consequências. Ele acabou indo para a cidade que Deus queria que ele fosse. Quando você fala, não, Senhor, agora não, quando eu estiver mais velho, você acaba atrasando o propósito de Deus na sua vida. Digamos que hoje eu sei o que Deus tem para a minha vida, mas eu vou para minha casa, eu reflito e penso, agora não, quem sabe daqui 20 anos. E depois, 20 anos depois, eu me lembro daquele propósito de hoje. E tento recuperar. E muitas das vezes não é possível. Muitas das vezes a oportunidade se passou. Então não fuja da oportunidade, da vontade de Deus para a sua vida. Ele quer que você se perceba, identifique, esse propósito, essa missão, para que esse propósito seja cumprido. Inclusive, a sua identidade de filho. Quando você chegar nessa identidade que eu sou filho de Deus, eu não sou uma pessoa qualquer, eu não sou uma pessoa rejeitada por todos, eu tenho um Deus que olha por mim, eu tenho um Deus que deseja o melhor por mim, eu tenho um Deus que acredita em mim. Então, essa visão, essa percepção de que você é filho ou filha de Deus, também vai influenciar muito em você se tornar maduro e caminhar nessa direção de amadurecer cada vez mais. Pode ser que você não viveu a promessa por não estar pronto, por não ter
não está alinhado com a vontade de Deus, então a oportunidade não está chegando à sua porta. Que você não está caminhando de acordo com a vontade de Deus. Então, caminhe de acordo com a vontade de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Como está escrito em Mateus 6,33. E o segundo tópico, além de identificar a vontade de Deus para a sua vida, a autorresponsabilidade. Vou contar uma história para vocês. Há cerca de uns 4 anos atrás, eu conheci uma amiga online virtual, ela trabalhava aqui na cidade mesmo, e ela me tinha como referência de cristão, então ela sempre pedia conselho e tudo mais. E desde aquele tempo ela pedia emprego para mim. Eu, como assim encontrar um emprego? Eu não sei, nem eu não tenho emprego. Então, como assim? Eu não consigo. E ela pressionava, depois passava um mês, e aí, tem um emprego novo? Eu também estava assim. E aconteceu que recentemente, esses dias, quando eu divulguei uma rifa da igreja para pagar a câmera da transmissão, ela falou assim: Alexandre, me ajuda. Eu quero que você chame todo mundo da igreja para vocês fazerem uma rifa para mim, que eu estou precisando. Aí eu já fiquei assim assustado. O que foi? Alguma doença, uma coisa muito grave. Aí o que foi que aconteceu? Já uns 4 anos depois, né? É que eu estou precisando fazer um implante no meu dente. Aí eu fiquei assim: um implante no teu dente? É que eu estou precisando para eu trabalhar mais disposto, eu ter mais amizade, essas coisas, sabe? Aí eu, então eu vou chamar a igreja, nós vamos se mobilizar para vender a rifa, para você melhorar os seus dentes. Não que isso não seja bom, né? Claro que ter um sorriso bonito é sempre bom. Porém, o problema está na falta de autorresponsabilidade da parte dela, de sempre estar jogando para o outro a responsabilidade. Eu até perguntei para ela: e você tem trabalhado? Ela: não. Aí eu: como está sendo a tua rotina? Não, eu só fico em casa mesmo. Aí eu: não, tá bom. Aí eu dei uma dica: não, faz uma cesta de chocolate, faz uma rifa e vende. Aí ela: não quero não, eu não sou muito boa nisso. Eu: tá bom. Pois vou estar orando por você. Então, falta autorresponsabilidade para muitas pessoas. Pode ser que alguma pessoa chegue para o Fábio: o Fábio é líder, ele vai orar, vai no monte. Então, Fábio, estou passando por isso, essa aqui é a lista de oração de toda a minha família, ore aí, e eu quero ver os resultados. Se não acontecer nada, então tu não é homem de Deus. Falta de autorresponsabilidade, cada um de nós precisamos assumir. Eu quero entrar na faculdade, quem é que precisa estudar para passar no Enem? O seu primo? A sua mãe? Não, você. Não, era eu. Precisa de um emprego. Quem é que precisa ir na entrevista do emprego? Você. Então, várias coisas é você. Claro que somos seres sociais e precisamos um do outro, né? Mas isso não anula a sua autorresponsabilidade. E o que é que tem nessa autorresponsabilidade? Desenvolva sua autonomia, tome iniciativas. Tenha independência emocional. O que acontece muito hoje em dia, da pessoa ficar muito ligada emocionalmente com uma amizade, por exemplo. Aí eu não tomo decisão sem antes falar com essa minha amiga. Eu não tomo decisão sem antes uma pessoa tomar por mim. Eu não sei, eu não consigo, eu sou carente, eu preciso de alguém. Calma, desenvolva essa autonomia, desenvolva a sua independência emocional. Reconheça os seus erros e busque a evolução. Tem muita pessoa que reconhece os erros, mas fala: eu sou assim, meu pai é assim, meu avô é assim. Deus vai aceitar, lá no dia eu vou me justificar. Reconheça os erros, mas também busque a sua evolução. O que mais? Substitua as reclamações por ações. Muitas pessoas ficam presas na reclamação. Se não fosse minha mãe, hoje em dia minha vida estava melhor. Ok, pode até fazer sentido, mas e hoje? Faça por você.
daqui para frente. Evite ficar preso apenas nas reclamações, procure estratégias para agir. Próximo tópico: domine suas emoções. Tem gente que acaba perdendo oportunidades, relacionamentos, empregos e até mesmo se prejudica por não ter um controle emocional. Como, por exemplo, a raiva. Eu atendi nessa semana uma pessoa, uma menina, que ela foi tirar uma brincadeira com a namorada dela, é um casal de lésbica, e acabaram, nessa brincadeira, se desentenderam, e uma bateu na cara da outra, a outra revidou, puxou o cabelo, foram pro chão, e agora estão no risco de se separar. Falta de controle emocional, mas isso acontece até mesmo com pessoas da igreja. Como líder, eu já escutei relatos de pessoas que tiveram perda de controle devido à raiva, devido ao estresse. Eu estou estressado, por isso que eu descontei na minha mãe. Eu estou com raiva, por isso que eu fiz isso. Calma. Você pode acabar se prejudicando, não apenas consigo mesmo, se auto-sabotando, mas também prejudicando seus relacionamentos. Outra coisa fundamental para realizar isso é o autoconhecimento. Por exemplo, eu percebo que eu indo para tal ambiente, eu vou ficar com raiva, eu vou me estressar. Então, por que não evitar isso? Eu me autoconheço, eu sei meus limites, então eu vou lá e evito. Não é sobre reprimir suas emoções, entenda. É sobre reconhecer e expressar elas de forma saudável. A raiva, o estresse, são coisas normais, eu também tenho. Porém, você precisa gerenciar para não acabar sendo prejudicado, entende? É saber os seus limites, saber de que forma pode manusear isso. Além disso, trabalhe a sua carência, é a falta de afeto. Ou seja, tem muita pessoa que acaba se mantendo em uma amizade ou relacionamento tóxico, que a pessoa xinga, briga, bate, só devido à carência. É melhor ter essa amiga que me bate, me xinga, me humilha na frente das pessoas, do que não ter nenhuma amiga. Rapaz, viu? Então, trabalhe essa carência, trabalhe essa dependência emocional. Acredite no seu potencial de ter novas amizades. Não leve tudo para o lado pessoal. Isso também acontece muito. Eu chego aqui para o meu amigo e falo para ele, dou um conselho, dou uma orientação, e ele já não vou mais frequentar o mesmo ambiente, porque essa pessoa sempre me julga, essa pessoa sempre me vê assim. Calma, a pessoa citou um comportamento, não falou que você é o inimigo, o anticristo ou coisa do tipo. Tem pessoa que acaba generalizando. Por exemplo, a mãe chega e fala assim, meu filho, baixa a tampa do vaso, quando tu usar. Aí o filho, a minha mãe briga demais comigo, ela trata melhor o meu irmão do que eu vou sair dessa casa. Ele já levou para o lado pessoal. A mãe falou de um comportamento. Então domine suas emoções. Não viva cutucando feridas do passado, deixe Deus curá-las. Como assim feridas do passado? Pode ser o desentendimento com alguma pessoa da família, algum amigo, um trauma ou dependência emocional de antigos relacionamentos, culpa esmagadora por erros do passado, e entre outras coisas do passado, que você até mesmo desacredita do seu potencial hoje em dia por conta de erros do passado. Eu nunca consegui passar na faculdade, por isso que eu não estudo. Eu nunca consegui um relacionamento, por isso que eu nem vou atrás, não me cuido, não me interessa. Aí fica difícil mesmo. Então trate essas feridas do passado. Entregue esse fardo a Deus, busque a sua cura, o seu consolo, o seu perdão e a sua restauração.
Abra sua Bíblia aí, em Isaías 43. Isaías 53, ou 43, 18 e 19. Está até ali no telão também. Esqueça o que se foi, não viva no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ou seja, deixe para trás o que passou. Deixe para trás os seus traumas, seus remorsos, seus erros. Encontre em Deus a cura para essas feridas. E com certeza Ele irá sará-la. Amém? Dando continuidade, foque na sua evolução. Muitas das vezes, principalmente hoje em dia, ficamos apenas com o comportamento de analisar a evolução de outras pessoas. Como, por exemplo, olha, a Deolane comprou um carro novo. Olha, o Luan Santana, uma nova mansão. Isso é a própria evolução. Como você tem se preocupado? Pare de viver a vida alheia, inclusive na conversa com as outras pessoas. Deixe de ser espectador e haja. Tome iniciativas. Muitas das vezes desacreditamos do nosso potencial e nem começamos. É necessário dar o primeiro passo. É necessário traçar metas para você alcançar o seu objetivo. E se você sempre ficar preso na vida dos outros, agora a Débora está dançando, nossa, ela está evoluindo, o ministério está crescendo, e eu há 2 anos parado, sem nem orar, sem nem ler a Bíblia. Com certeza Deus ama muito mais ela do que eu. Aí a vida vai passando. Não, foque na sua evolução. A criança faz o que quer, já o adulto, ele faz o que precisa ser feito. Verifique se o seu comportamento está apropriado para a sua idade. Então é necessário que você faça uma autoanálise. Calma aí, deixa eu fazer uma pausa. Estou vivendo muito no automático. Peraí, eu tenho quantos anos? O que é que eu faço da minha vida? O que eu quero para o meu futuro? Estou indo em direção a isso que eu quero para o meu futuro? E comece a analisar. Claro que a autocobrança vai bater, mas ao mesmo tempo não deixe de acreditar no seu potencial. Tem um certo equilíbrio entre o auto-reforço, você acreditar no seu potencial, e a autocobrança. Pois se você for apenas para a autocobrança, é capaz de você ficar até com depressão, você ficar só na autocobrança. Então mantenha um certo equilíbrio. O que mais, Vitor? Lide com as frustrações. Desenvolva a resiliência. Caiu? Levanta. Está se vendo como derrotado, algo do tipo? Acredite que você pode sim se levantar. Tenha fé, sabendo que Deus que está no controle da sua vida. Você é uma pessoa limitada, mas você tem um Deus que é ilimitado. Então acredite nele. Busque apoio. Está precisando de ajuda? Está frustrado? Então procure alguém de confiança. Alguém que de fato possa lhe ajudar. Aprenda com as experiências, inclusive as frustrações. Tente tirar algum aprendizado daquilo. Acreditando que daqui para frente vai ser diferente. Eu atendi uma moça que se separou
E ela, Alexandre, eu estou com tanto medo de entrar em um novo relacionamento, porque eu estou com medo de ser pior. Mas, vamos lá. Agora você já sabe o tipo de homem que você não quer. Agora você sabe as características que vai buscar, o que você vai analisar antes. Então, antes de dar o pontapé inicial de um relacionamento sério, você vai analisar essa pessoa antes. Ao contrário dos outros relacionamentos. E aí a gente foi. Aí ela, mesmo. Tá bom, então. Então, mantenha o foco e siga em frente. Não permita que as frustrações o paralise e o desencoraje de tentar novamente. Amém? Vamos caminhar. A empatia. O que seria empatia? É se colocar no lugar do outro. É fundamental, pessoal, isso. Desenvolvimento de relacionamentos saudáveis. Isso serve para amizade, serve para família, para relacionamento amoroso. Se colocar no lugar do outro. Desejar o bem, falar de maneira consciente, educada, respeitosa, ser claro, ser assertivo. Tudo isso faz parte da empatia. Capacidade de lidar com os conflitos de maneira madura e também a responsabilidade afetiva. Como assim responsabilidade afetiva? Eu tenho uma amizade, eu falo para a pessoa, Miguel, pode contar comigo. Aí o Miguel fala, Alexandre, eu estou passando por uma dificuldade. Aí eu, sim, e aí o que é que eu tenho a ver com isso? Falta de responsabilidade afetiva. Eu plantei uma expectativa e depois não cumpri. Ou então até mesmo em um relacionamento. Começo a mandar mensagem para a pessoa, nossa, tu é linda, tu é uma princesa, eu quero casar contigo. Depois, uma semana depois, paro de mandar mensagem, bloqueio. Aí a pessoa, oxe, como assim? Não era tu que já estava para me pedir em casamento? Falta de responsabilidade afetiva, falta de empatia. E por aí vai. O que mais, Vitor? Espero que vocês estejam anotando. São muitas coisas, mas que Deus fale aí com vocês. Deus já falou comigo em muitas dessas coisas. Também procuro melhorar e evoluir. Cuidado com as amizades. Nas amizades existe uma influência mútua. Tanto você pode influenciar a pessoa, quanto ela pode te influenciar. Como assim? Nas atitudes, comportamentos e até mesmo valores e visão de mundo. Digamos que eu tenho um amigo e ele me fala, Alexandre, vamos para uma resenha ali numa chácara, falta o haja hoje. Eu, beleza, só uma vez. E eu sou crente, eu vou ser a diferença naquela festa. Então eu vou. E na primeira vez que eu vou, só com a perna assim, ó, a perna batendo, sabe? Eu não estou dançando, não estou beijando, não estou bebendo, mas eu estou aqui. E depois, na outra semana, tem de novo. Então por que não ir de novo? Foi tão bom. Aí no segundo dia, eu já fico aqui, brincando, já estou indo, já está fluindo mais. E por aí vai. E às vezes nem precisa de festa. Às vezes os amigos estão aqui junto, conversando, começa a xingar, começa a falar de mulher, começa a falar de ser vergonhice, começa a ver vídeo pornográfico, por exemplo, ou coisa do tipo, e o crente está lá, na maior brincadeira, não dando exemplo, e aí vai se perdendo aos poucos. Então, cuidado com as amizades. Seja influência. Eu não estou falando que não pode ter amizade com pessoa do mundo, mas cuidado com a influência que essa pessoa pode estar influenciando na sua vida. Ao invés de ser influenciado, seja a pessoa que vai influenciar essa pessoa a ficar mais próxima de Deus. Isso faz parte da maturidade. Você selecionar também as pessoas que vão estar do seu lado, na sua caminhada. Tanto nas amizades, quanto num relacionamento amoroso. E assim por diante. Seja seletivo. Escolha bem quem vai estar do seu lado. Procure ajuda quando for preciso. Pode procurar o líder de célula, líder da igreja, pastor, a pastora, um médico, psicólogo, um familiar, um amigo, pessoas de confiança, de preferência, né? Que vão ajudar você e não ficar espalhando coisas da sua vida. Um exemplo é o filho pródigo. O filho pródigo, ele tomou uma atitude imatura. Ele pegou a herança dele e foi farriar, ao ponto de gastar tudo e ficar na miséria, comendo comida
junto com os porcos. Mas ele fez uma autoanálise e percebeu que, olha, não era para eu estar aqui. Eu não nasci para isso. Eu tenho um lugar, eu tenho um propósito, eu tenho alguém que eu posso contar. Ele se arrependeu, mudou a forma de pensar e tomou iniciativa. Ele voltou para a casa do Pai. Então é fundamental procurar ajuda. E por fim, mais um tópico, não menos importante, é confiar em Deus. Ainda nessa parábola do filho pródigo, o filho pródigo voltou arrependido para casa, mas com muito medo. Olha, já pensou o pai me largar uma surra? Ou não deixar eu entrar mais na fazenda? E agora? Não, vou chegar bem humilde. Eu estou arrependido mesmo. Eu vou pedir apenas para ser um servo. Apenas para ser uma pessoa que vai trabalhar pela comida mesmo. Isso já é suficiente. Mas quando ele chegou para o pai abraçou, saiu correndo, bora fazer uma festa. O meu filho voltou. O filho voltou. Agora ele está alinhado novamente. Então comemoraram. E se você hoje está afastado de Deus, Deus também vai lhe receber da mesma forma. Vai abrir os braços. Vai dar novos créditos para você acreditar no seu propósito, na sua vida, no seu potencial e assim por diante. Se você está passando por ansiedades, sintomas depressivos, desacreditando da vida, inclusive, confie também em Deus. É necessário, é fundamental. Vamos ver o que está escrito em Mateus 19, 26? Coloque aí, Vitor, na tela. Diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, se hoje você se sente no fundo do poço, desacreditado, saiba que com Deus você pode. Saiba que com Deus você pode, inclusive, recomeçar do zero a sua vida. Hoje. E eu também acredito nisso. E Jesus afirmou naquele tempo e ainda confirma hoje em dia. Então, confie nos propósitos que Deus tem para a sua vida. Conheça quem Deus é. Busque um relacionamento íntimo com Deus. Comece a se lembrar das promessas que Deus já falou para você ultimamente. Entregue as suas preocupações para Deus. Muitas das vezes você pensa que é apenas você que tem que dar conta de tudo. Você é humano, você não consegue dar conta de tudo. Entregue as suas preocupações na mão de Deus, sabendo que Ele vai estar lhe ajudando a superar e enfrentar cada um dos seus problemas. Tire esse fardo das suas costas, de dar conta de tudo sozinho. Por muitas das vezes acreditar que Deus não está ouvindo as orações ou algo do tipo. Então sou eu sozinho mesmo daqui para frente. Não. Conte com Deus. Volte a acreditar. Volte a caminhar alinhado com Deus. E com certeza você vai caminhar em direção à maturidade espiritual, emocional, física e assim por diante. E outra dica, faça parte da igreja. Faça parte do corpo de Cristo. Juntos, unidos, somos mais fortes. Então vamos dar as mãos uns para os outros, vamos nos apoiar, vamos incentivar, vamos acreditar uns nos outros. Essa também é a vontade de Deus. Em 1 Coríntios 13, 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então convido você a ficar de pé nesse momento. Andrés.
Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor Deus. Eu nada sou, Senhor Deus, não sou digno, Senhor Deus, não mereço estar aqui, mas pela Tua misericórdia, Senhor Deus, o Senhor me deu essa oportunidade de falar, Senhor Deus, com essa família, Senhor, que o Senhor me deu. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor venha em cada mente, em cada coração, Senhor Deus, trazendo um entendimento do que precisamos melhorar. Tem pessoas aqui nessa noite que precisam tomar iniciativas, precisa reconhecer alguns pontos de melhoria, precisa caminhar em direção a essa maturidade, Senhor Deus, tão esperada, maturidade espiritual, maturidade emocional, que ela lance, Senhor Deus, todas as preocupações, todos os medos, todos os traumas, todas as feridas da alma, Senhor Deus, em Tuas mãos, Senhor Deus, reconhecendo que o Senhor é aquele que pode curar, é aquele que pode restaurar, que pode consolar e que pode, Senhor Deus, dar uma nova vida daqui para frente. Que cada um, Senhor Deus, deixe para trás as coisas de menino, de menina e já adulto, Senhor Deus. Viva de fato como um adulto, em direção, Senhor Deus, ao propósito determinado para cada um, Senhor. Que a Sua vontade, Senhor Deus, seja manifesta em nossa vida, Senhor Deus. Tire qualquer distração, Senhor Deus. Tire, Senhor Deus, qualquer impedimento, Senhor Deus, desse propósito, dessa intimidade de pai para filho, de pai para filha, acontecer, Senhor Deus. Destrava, Senhor Deus, quebre todas as correntes, derrube todas as muralhas, Senhor Deus, que está impedindo esse amadurecimento. Que cada um, Senhor Deus, tome uma iniciativa e tenha autonomia, Senhor Deus, para evoluir, para crescer em Ti, Senhor Deus, e crescer como pessoa aqui na terra, sabendo que temos como missão, Senhor Deus, cumprir a Tua mensagem, cumprir, Senhor Deus, o Teu propósito, e ser exemplo, Senhor Deus, na nossa casa, na escola, no trabalho, na faculdade, aonde for, Senhor Deus. É isso que Te peço, Senhor Deus, e também Te agradeço, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém?